sabe. Quem não comanda, é comandado. Hoje eu quero falar aqui com vocês um dos assuntos que eu mais gosto de ensinar, que é produtividade familiar. Família é a base de tudo e de todas as coisas. Adoro falar desse assunto. E a primeira coisa que você tem que aprender é que tudo, e exatamente tudo, e nada mais que tudo, é a família. Primeira coisa, você tem que entender da Santíssima Trindade. O Pai, certo? O Filho e o Espírito Santo. Ah, você vai falar de religião, pô. Não, aguenta aí. Calma aí. Não fala de religião, não. Vamos falar que isso daqui é o princípio de tudo e também é o princípio familiar. Porque o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é a mãe, a coisa mais sagrada da nossa família. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que entender que para produzir na sua família, isso aqui é a base de tudo e é uma das coisas que a sociedade moderna acabou repudiando, que são os 3 princípios familiares, a Santíssima Trindade. Não é para você ser religioso, a questão não é essa. A questão é, vocês vão entender agora, o que é a produtividade familiar. Primeira coisa que a gente deve pensar em produtividade familiar é a nossa localização. O que acontece? Às vezes, e muitas vezes, a sua casa é aqui. E aí a escola do seu filho é aqui. E aí o seu trabalho é aqui. E o que acontece? Se você mora ainda no interior, é mais tranquilo, né? Você tem um pouco de deslocamento em casa. Agora, se você mora numa grande capital, numa metrópole, isso daqui se torna improdutivo, porque às vezes você gasta 2 horas do seu dia para ir levar seu filho na escola e mais 1h30 depois para você ir para o seu trabalho, e depois você gasta novamente, sei lá, 50 minutos para você chegar em casa. O que acontece? O que a gente precisa fazer é aprender a encurtar esse triângulo. Como assim? Vamos fazer isso aqui, ó. Não estou entendendo. Vamos ser mais didático. Você precisa diminuir o seu espaço geográfico para você começar a ser mais produtivo. Esse é o primeiro exercício. Ou seja, a sua casa tem que ficar próximo do seu trabalho, próximo da escola dos seus filhos, se você tiver filho, ou próximo da sua academia, ou próximo da onde você treina, ou próximo de algum lugar que você vai com recorrência. Quanto mais você conseguir encurtar esse triângulo, mais vai ser produtivo. Por quê? Você vai pegar essas 2 horas que você gastava de translado e vai ter ela livre para cuidar da sua família. Você vai perder essa 1h30 aqui, ó, que você gasta deslocando para o seu trabalho, você encurtando, de repente fica 3, 4 quarteirões da sua casa e você pode ir até a pé, já vai economizar no combustível. Economizando no combustível, você vai ter mais dinheiro em casa para vocês fazerem outras coisas que competem à família. Isso aqui é muito importante, desde que você tenha prioridades, né? De repente você mora aqui, mas a prioridade do seu filho é estudar, a prioridade de vocês é colocar o filho de vocês numa escola particular que é bastante longe da sua casa. O que é legal vocês se programarem para conseguir morar em uma casa mais próxima da prioridade, que no caso aqui do exemplo seria a escola do seu filho. Podia ser aqui no seu trabalho. A prioridade poderia ser aqui. Você vai trabalhar aqui, então arruma uma casa mais próxima e uma escola mais próxima.
para que você economize todo esse tempo, combustível, adrenalina, paciência, todas as coisas que você sabe que o trânsito e o dia vão sugando. Então a primeira regra é essa daqui, a gente aprender a encurtar o nosso espaço geográfico e deixar ele muito mais produtivo. Bom, a segunda regra que nós vamos falar agora é você entender que família, filhos, vamos falar de filhos agora. Filhos é assim, você acredita muitas vezes que você precisa trabalhar, aí chega lá no fim da vida, eu consegui uma condição financeira boa e agora eu vou cuidar dos meus filhos. Esse canetão aqui já era. Cuidar aqui dos meus filhos, ok? O que você não entende é que depois que seus filhos ficarem velhos, eles não vão querer te dar atenção. Eles não vão querer que você fique próximo, porque eles vão começar a ter a vida deles, eles vão começar a querer criar a família deles. Então, quando a gente fala de filhos, a gente tem que fazer o contrário. No começo, no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos aí de vida da criança, você tem que fazer ao contrário, cara. Você tem que dar muita atenção, e lá na frente você diminui. Ou seja, trabalhe um pouco menos, tá? Fique um tempo mais com sua família, fique um tempo maior com os seus filhos. Eu sei, às vezes não é a sua realidade, mas a realidade a gente altera. Você pode fazer isso. Esses 2 primeiros setênios, do 0 aos 7 e dos 8 aos 14, é crucial que você tenha uma boa relação com seus filhos, uma proximidade. É onde forma todo o caráter do filho. E onde a gente, na maioria das vezes, erra. A gente está trabalhando, e querendo ficar com eles lá na frente. É o contrário. Você tem que ficar com eles agora, porque lá na frente eles vão meter o pé e vão criar a família deles. Entendeu? Então a gente parte aí agora para o terceiro e último pilar aqui, uma boa produtividade familiar, é você entender que dentro da sua casa existem 3 famílias. Como assim existem 3 famílias dentro da minha casa? Exatamente. A primeira família é de onde você veio, ou seja, família de seus pais, de onde você veio. Essa família é onde a maioria das vezes a gente se perde, porque você precisa ressignificar as coisas que você aprendeu com essa família. Como assim? Vamos ser mais didático, vamos ser mais específico. Você herda uma série de comportamentos dessa primeira família que talvez a sua mãe fazia, o seu pai fazia, ou que eles acreditavam e você herdou. Quantas vezes aí você já deve ter escutado que às vezes o pai bate no filho e fala, por quê? Porque meu pai me batia e eu virei homem mesmo assim. Quantas vezes você deve ter escutado aí, fala, o meu filho não precisa disso, o meu pai nunca me deu isso e eu cresci, virei homem e a família tá aí. Coisa mais normal, não estou te julgando não. O que você precisa entender é que as crenças que eram dos seus pais não precisam ser suas. O que você precisa fazer é ressignificar isso, ou seja, pegar todas as partes boas que você aprendeu com os seus pais e excluir as partes ruins e ressignificar, dar um novo sentido a elas para sua segunda família, que é você e sua esposa. Sim, a segunda família é sim você e sua esposa. É aqui que você vai alicerçar toda a sua casa.
Quantas pessoas às vezes não conseguem ter uma boa família porque não tem um relacionamento tanto com o cônjuge, quanto com a esposa, quanto com o marido, quanto da esposa, tá? Vocês precisam se entender, vocês precisam ter um bom relacionamento entre vocês. Isso é essencial. Ah, mas eu e minha esposa não dá bem. Talvez vocês pularam etapas da vida, que são se conhecer, ficar, namorar, noivar e depois casar. O que brasileiro adora de fazer? Ele conhece a pessoa e já começa a namorar. Ele pula ou ficar. Ele começa a namorar e ele já casa, ele nem noivou com a pessoa. Então, acontece de você pular algumas etapas e não conhece a pessoa totalmente. Às vezes, vocês acabam não se dando bem. Mas sempre conversem, porque vocês dois são o alicerce de tudo. O marido, o provedor do dinheiro da família, e a esposa, a rocha firme que alicerça o lar, são essenciais para a gente formar a terceira e última família, que são os filhos, cara. Exatamente, né? Igual o gráfico que eu passei anterior para vocês, tem que dar bastante atenção aí no começo da vida dos filhos, depois lá na frente, se você fizer uma base forte, eles vão seguir o caminho dele. Os filhos são as flechas do reino, cara. Se você criar os seus filhos bem, brau, eles vão voar. Essas flechas vão voar e acertar o alvo deles lá na frente. É essencial que você seja um treinador dos seus filhos. Eu sei, às vezes você é super protetor, super carinhoso, é o jeito de você expressar o amor que você tem pelos seus filhos. Mas calma, tá? Eu vejo hoje muita criança masculina com energia feminina e muita criança feminina com energia masculina, porque está tendo um distúrbio aí entre pai e mãe. Ou seja, o que você quer dizer com isso? O menino, ele precisa aprender coisas que competem à energia masculina. Sair de casa, ir buscar um pão, ir buscar alguma coisa, andar de bicicleta pelas ruas, jogar bola, coisas que são do universo masculino. Do mesmo jeito que a menina tem que ter coisas que são do universo feminino. Você está falando com pai de menino e menina. Eu tenho que aprender a fazer essas duas coisas. Não é fácil? Não. Mas nós temos sabendo. Só que é nossa responsabilidade treinar nossos filhos para o mundo. Não colocar eles numa bolha eterna. Ah, é meu filho. Não, não é. O seu filho é da humanidade. Ele é do reino de Deus. Ele está aqui para evoluir a próxima geração e continuar a nossa espécie. Então você tem que criar ele, dar asas para ele começar a andar com seus próprios passos. Por isso que esse aqui, ó, número 2, você e sua esposa, é o pilar fundamental, é a família fundamental dentro das 6 famílias. Vocês precisam estar sincronizados para criar flechas que vão voar aí para o futuro, ok? Tira um pouquinho o filho da bolha, tá? Deixa ele se sujar um pouco, deixa a menina correr um pouco de barro, é isso que funciona, tá? E principalmente, Edu, dê atenção na tarefa de casa dos seus filhos, dê atenção para os amiguinhos que ele está saindo, tire um pouco do celular, ou monitore o que ele está assistindo, isso é muito importante. Hoje a gente tem um bombardeio de informações e você tem um bombardeio de tarefas a cumprir, e a gente negligencia aqui as flechas do reino, as ogivas nucleares que vão ser a próxima geração, ok? Eu não sou nenhum expert, não sou nenhum mestre aí na criação de filhos, mas você tá falando aí com um cara que tá dizendo quase, vou fazer em março, 18 anos com a mesma mulher. Então um pouquinho de experiência eu tenho para te passar. 18 anos, não são 18 dias, tá? Entre altos, baixos, erros e acertos, não somos perfeitos, mas aqui, 18 anos amando a mesma mulher. Tamo junto? Cuida da sua família, cuida da sua casa e principalmente cuide das suas flechas.